Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Boa tarde a todos que nos acompanham no nosso programa Catequese Missionária. E nós estamos fazendo a catequese sobre a Santa Missa, né? Sobre a importância da Santa Missa. Nós já vimos o contexto histórico, né? O desenvolvimento da Santa Missa, né? A instituição da Santa Missa e assim por diante. E ontem nós estávamos estudando sobre as partes da Santa Missa. E das partes da Santa Missa, nós começamos com a procissão de entrada, né? Nós falamos do sentido de cada objeto que se traz na procissão de entrada da Santa Missa, se ela é obrigatória, se não precisa e assim por diante. Depois nós falamos de alguns gestos, né, dos cumprimentos do altar, a vênia e a genuflexão, e falamos também do canto do perdão, do piedade, né? Do ato penitencial. Falamos do glória e iniciamos com a oração coleta, que não é uma oração de ofertório, é aquela oração que o padre vai acolher todas as intenções da Santa Missa para colocar no altar do Senhor para se rezar por elas, né? E essa oração coleta é aquele primeiro oremos que o padre canta nas missas solenes, né? Oremos, né? É essa a oração coleta. É nessa oração que o sacerdote convida o povo para a oração. E é interessante que nessa oração também ela expressa nas entrelinhas lá o sentido da celebração daquele dia. É este momento em que o sacerdote canta ou reza, né, o oremos, e aí ele permanece alguns instantes em silêncio para que cada um possa colocar também as suas intenções. Eu não sei se vocês lembram que nós dissemos que é nessa hora que deveria colocar aquelas intenções longas, né, que se faz no início da Santa Missa. Elas foram levadas para antes do início da celebração, por causa que gasta muito tempo e não seria conveniente, né? Mas é nessa hora que o padre vai pensar em todas as intenções que foram colocadas lá no início da Santa Missa, né? Aquela intenção que vocês vão na secretaria, né? Paga lá os seus R$2, né? E coloca lá para rezar pelo defunto, pedindo uma graça, agradecendo alguma coisa e assim por diante. E depois deste momento de silêncio, né, em que nós vamos tomar consciência de que estamos entrando na presença de Deus, e aí vamos colocar os nossos pedidos, os nossos louvores e os nossos agradecimentos. E aí, para exprimir um caráter preciso dessa oração, o sacerdote conclui, né, a oração do dia, e aparece justamente no missal com esse título mesmo, né? A oração do dia. E essa oração, habitualmente, ela se dirige a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo e termina com a conclusão trinitária, né? E aí, depois dessa conclusão, toda a comunidade dos fiéis, eles respondem como se estivesse concordando com aquela oração, dizendo que a oração que o padre está fazendo também é a oração deles. Eles dizem o amém no final. E o povo, né? Esse amém é para dizer que também o povo está rezando com o padre, essa mesma oração. E com a aprovação da Sé Apostólica nos países de língua portuguesa,
Essas orações, ela conclui-se todas do mesmo modo, né? Vocês podem observar. Eu não sei se vocês observaram também que na Santa Missa só tem 2 momentos que o padre convida o povo para a oração, né? Que é essa hora da oração coleta e depois, né, depois da comunhão, da oração pós-comunhão, que ele convida o povo para a oração também. E aí nessa oração que no Brasil estão todas terminando do mesmo modo, quando ela se dirige ao Pai, no finalzinho vai dizer: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O povo vai responder a mesma coisa. Amém. E outras vezes que dirige também ao Pai, mas no fim é mencionado o Filho, vai dizer o seguinte: ele que é Deus conosco na unidade do Espírito Santo. Ou seja, sempre os finais é tudo iguais, né? Sempre está mencionando as 3 pessoas divinas, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E também ela é dirigida ao Filho. Quando dirigida ao Filho, vai dizer o seguinte: vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. E tem umas também, algumas delas que está terminando com essa fórmula: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Essa aqui, ela aparece mais na oração dos fiéis defuntos, né? Então aqui a gente termina a parte da oração coleta na Santa Missa. E aí essa primeira parte, essa parte introdutória, ela termina aqui, né? E aí todos se sentam, né? Em posição de espera, pronta e atenta, né? Para prestar atenção no que vai acontecer logo em seguida. Aí vem a liturgia da palavra. Normalmente no Brasil se começa com um comentário para introduzir o povo no tema principal da reflexão daquele dia, da palavra de Deus. E isso se dá logo após o amém da oração coleta. E o povo, é claro que quando termina esse amém, o povo já não vai logo sentando, né? Tem que ter o mínimo de educação e, sei lá, e conhecimento dos gestos na Santa Missa, né? Porque o padre ainda vai estar em pé, né? Pode ser que ele esteja em pé na cadeira presidencial ou no altar, se ele estiver acompanhado, normalmente ele vai estar na cadeira presidencial. Agora, se não, ele vai estar no altar, né? E se ele está no altar, todos os fiéis precisam esperar ele dirigir a cadeira dele, né? A cadeira presidencial ou a sédia, e se sentar. Aí todos se sentam, né? Do contrário, eles permanecem em pé. Se o padre fizer alguma coisa ainda, sei lá, vai arrumar um missal, ou vai tomar um pouquinho de água, não sei, ele está em pé, os fiéis também precisam estar em pé, né? Quando ele senta, aí todos sentam, porque afinal de contas é ele que está presidindo, né? Quando ele está sentado, os demais também deverão se sentarem, né? E esta espera, esse sentar-se, significa uma espera atenta, não uma espera distraída, porque aí já vai iniciar a liturgia da palavra e é preciso estar com os ouvidos bem abertos, né, para prestar atenção no que ele vai dizer. É claro que no início da igreja não se dava muita importância para essa parte da Santa Missa, que é a liturgia da palavra, né? Só dava mais ênfase, né? Muito mais ênfase na liturgia eucarística. Tanto é que até o Concílio Vaticano II não existia o altar da palavra, que é o ambão. Só existia o altar mesmo, né? O altar da celebração eucarística. Só com o Concílio Vaticano II é que foi dar mais ênfase à liturgia da palavra para dizer: tanto a liturgia eucarística quanto a liturgia da palavra tem suma importância dentro da celebração litúrgica da Santa Missa. Porque nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, em que o próprio Jesus diz:
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai de sua boca. Então aqui já dá para a gente entender, né, esse sentido de ter a liturgia da palavra dentro da Santa Missa. Só lembrando que ainda estamos na primeira parte, mas já é o segundo, eu poderia dizer, né, assim, de uma forma assim, um pouco até vulgar, né, que é a segunda cena da Santa Missa. Né? É um segundo momento, mas é ainda a primeira parte da Santa Missa. E a palavra de Deus é para ser proclamada solenemente. Né? É por isso que, nesse momento, né, depois que se faz um breve comentário introdutório da liturgia do dia, né, nesse exato momento, é que vai lá o menino, a pessoa da liturgia, né, a pastoral litúrgica, os leitores vão lá, né, um dos leitores vai lá, solenemente, vai diante do altar, né, com a veste adequada, né, não pode ser uma veste do jeito que ele veio de casa, uma roupa qualquer, né, ele precisa estar bem em harmonia, né, por isso que a gente fala que na liturgia tem que estar tudo muito bem ordenado, né, como se fosse algo assim uniformizado, né, todos que vão fazer a leitura tá com a roupa igual, né, a mesma cor, né, até às vezes, né, a gente costuma dizer até os penteados, as coisas assim, né, tudo mais sóbrio, né, porque estamos aí para proclamar a palavra de Deus, porque a gente vai pro ambão, o leitor vai pro ambão e não vai ler simplesmente ler uma leitura qualquer, como se estivesse lendo um jornal ou uma revista. Ele não vai ler a leitura, ele vai proclamar a leitura. Por isso que ele precisa de uma preparação, né, para que faça isso muito bem, porque Deus vai usar da boca dele, da voz dele, né, do leitor, para falar com os demais. Né? E se ele lê errado, usa palavras que não tem no livro, né, litúrgico, então aí essa palavra já deixa de ser palavra de Deus, vai ser palavra própria da pessoa que está lendo. Né? Mas para isso é preciso, né? A gente sabe muito bem que a fé ela entra pelos ouvidos, né? Portanto, quando a gente vai precisar de receber um sacramento, o que acontece? A gente precisa de uma catequese, né? É preciso de entrar pelos nossos ouvidos, né? Para depois a gente adquirir, né? Ou possuir a fé, né? Então, por causa disso, é super importante que o padre faça a homilia. Só lembrando que a homilia ela não é obrigatória todos os dias, né? É bom que se faça todos os dias, mas ela não é obrigatória. Ela só é obrigatória nos domingos, né? Nos domingos e nos dias de festa de guarda também. E nas solenidades também mais importantes que existe na liturgia. Então é preciso fazer a homilia, mas aconselha-se que faça também todos os dias, né? Porque esse é o dever do sacerdote. E não de um leigo qualquer, como às vezes algum padre preguiçoso coloca um leigo qualquer para fazer a homilia, ou às vezes coloca um seminarista ou uma freira, não interessa quem seja, seja seminarista ou freira. O único que pode fazer a homilia, a obrigação principal é do padre. Aí, se ele quiser colocar um diácono, o diácono também tem a possibilidade de fazer a homilia, né? Porque ele foi já instituído para isso, né? É uma das funções dele. E nas leituras das missas dominicais, elas variam, né? Cada ano elas vão variando, repetindo isso. Cada 3 anos ela muda, né? Aí nós temos o ano A, o ano B, o ano C, né? E alguém vai perguntar, ué, mas os evangelhos são 4, e por que a liturgia só tem A, B e C? Porque é simplesmente os evangelhos sinópticos, né? O evangelho de São Marcos, Mateus, Lucas e Lucas. Enquanto que o de João, ele fica reservado para alguns momentos mais fortes na liturgia, né? Como as festas mais importantes, as solenidades mais importantes. Os 3 primeiros evangelhos fazem parte
de uma sinopse dos fatos acerca da vida de Jesus. E são praticamente contando o mesmo fato da vida de Jesus, né? Um foco diferente, mas contando o essencial da vida de Jesus. É por isso que eles são chamados de os evangelhos sinópticos, né? Enquanto que o evangelho de João, ele focaliza outros fatos, né? E as palavras de Jesus, destacando a sua divindade, penetrando mais, né, no mistério do Filho de Deus. Isso tudo é para a gente entender o real sentido de ter-se a liturgia da palavra, né? É claro que isso não foi sempre organizadinho desse jeito, né? Nós falamos, eu acho que foi no primeiro programa, ou no segundo, não sei, nós dissemos que os primeiros cristãos, eles liam as cartas, né, que os apóstolos escreviam para as comunidades, porque ainda não existia a palavra de Deus. Só foi séculos depois que surgiu a Sagrada Escritura e que foi colocado na liturgia, né, a Bíblia, né? E aí é interessante que quem participa da Santa Missa todos os dias, assim, mais ou menos essa pessoa, ela ouve, né, a palavra de Deus inteira, né, a Bíblia inteira. É claro que algumas partes são tiradas, né? E aqui, na liturgia da palavra, nós temos, nos domingos, por exemplo, e nas grandes solenidades, nós temos duas leituras, um salmo e o evangelho. Enquanto que durante a semana é apenas uma leitura, um salmo e o evangelho. A primeira leitura, normalmente, ela é tirada do Antigo Testamento, onde encontra o passado remoto da história da salvação. Em alguns tempos litúrgicos também, essa primeira leitura, ela pode ser tirada do Novo Testamento. É claro, se é tirada do Novo Testamento, não pode ser um evangelho, né? Tem que ser uma leitura que não seja do evangelho, mas é do Novo Testamento. Essa primeira leitura também, né? Então não é uma regra ser a primeira leitura só do Antigo Testamento. Normalmente é do Antigo Testamento, mas de vez em quando há alguma mudança. Às vezes, de vez em quando se coloca alguma leitura também do Novo Testamento que não seja o Evangelho. E aí depois da primeira leitura, normalmente todos os dias, né, e também nos domingos, como se fosse uma resposta à primeira leitura, né, à mensagem que ali foi proclamada na primeira leitura. Aí há o salmo responsorial, né, como se fosse um salmo de resposta, né, à leitura que foi proclamada. Ou uma oração da leitura, né, ajudando a gente a rezar melhor naquela palavra que acabamos de ouvir. E a meditar também o que acabou de ser proclamado. Vocês estão percebendo que eu não estou falando lida, estou falando proclamada, para dar essa diferenciação de ser uma leitura feita de qualquer modo, né? E este salmo é bastante interessante a gente poder observar isso, né? Porque tem às vezes algumas pessoas, a pastoral litúrgica, que acham um cântico muito bonitinho, né? Que às vezes só tem algumas palavrinhas do salmo e acha que pode colocar ele no lugar do salmo. E não pode, né? Tem que ser o salmo do dia. E não pode colocar um cântico lá para substituir o salmo. Isso é antilitúrgico. Nem o padre em sã consciência deve permitir isso na liturgia. E depois dos salmos, se não é domingo, é dia de semana, já vem imediatamente a proclamação do Evangelho. E no domingo, a segunda leitura, que em geral é retirada do Novo Testamento. E só é proclamada a segunda leitura só nos dias de domingo e nos dias festivos da igreja, né? A gente pode citar alguns, por exemplo, Natal, Ano Novo, Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, São Pedro e São Paulo,
e assim por diante, né? Nesses dias se tem 2 leituras também. Assim, a liturgia da palavra, no decorrer das missas, no ano, nos dá a visão toda da história da salvação. Por isso que a gente diz, é bom que todo católico fiel participe da missa todos os dias. Para quê? Para ir aprender um pouquinho da história da salvação na íntegra. A Santa Missa também é uma catequese. Não é simplesmente uma espiritualidade. A espiritualidade é mais importante, óbvio. Mas ela também é uma catequese. Tem uma pedagogia muito especial que vai nos ajudando a ir entrando e conhecendo um pouco melhor a história da nossa salvação. Assim como o próprio Jesus foi se manifestando, foi se revelando, né? E depois da segunda leitura, aí se canta a aclamação ao Evangelho. Este aclamar o Evangelho é só sentido simbólico, viu? É como se estivesse aplaudindo com alegria o Evangelho que vai ser proclamado. É um canto de aclamação, né? Um canto jubiloso, um cântico assim, como se fosse um louvor, um canto alegre. E é por isso que nele mesmo aparece a palavra aleluia. Isso no tempo comum e nos demais tempos, mas não se canta o aleluia no tempo da quaresma, que é omitido para se cantar depois no domingo de Páscoa. E esse canto da aclamação do Evangelho também não pode ser um canto qualquer, né? Tem aquele canto que eu acho bonito, mas que ele não era litúrgico, mas eles resolveram fazer com que ele se tornasse litúrgico, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Até então ele não tinha aquele aleluia, então ele não fazia parte do canto de aclamação ao Evangelho. Mas aí depois eles colocaram um aleluia, aí ficou, né, litúrgico, né? É claro que no tempo da quaresma, a aclamação do Evangelho não vai ter o aleluia, né? Está suprimido o aleluia para ser cantado só depois na Páscoa, né? Que vai começar a ser cantado na vigília pascal. Agora nós vamos dar uma pausa para um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar com a nossa catequese missionária sobre a liturgia da Santa Missa. Voltamos com o nosso programa Catequese Missionária e nós continuamos insistindo em estudar sobre a Santa Missa, para assim aprofundarmos no mistério, para melhor celebrarmos e colhermos os frutos que a Santa Missa nos oferece. E nós, no primeiro bloco, nós falamos até a aclamação ao Evangelho, né? Que é aquele canto como se fosse um aplauso, né? Uma alegria, um júbilo por causa do Evangelho que vai ser proclamado. E aí, depois da aclamação ao Evangelho, que é durante esse canto, né? Que nas missas solenes e também nos domingos se apresenta, né? Os acólitos, os coroinhas, apresentam ao sacerdote o incenso, né? Para incensar a palavra de Deus. E nas solenidades e também nos domingos, para a missa ficar mais solene ainda, a Santa Missa, então se leva também o evangeliário, né? Se tem o diácono, ele que leva o evangeliário e é ele que vai proclamar o evangelho. Agora, se não tem ele, quem leva o evangeliário na procissão de entrada é o acólito, deixa o evangeliário no altar e na hora da aclamação ao evangelho, se tem um diácono, o diácono espera no seu lugar, né? Enquanto o sacerdote coloca o incenso no turíbulo, né? E vem também os 2 coroinhas com as velas, né, acesas, né, para iluminar a palavra de Deus, né, que simboliza como se fosse
o Adão e a Eva, né, lá do Antigo Testamento e assim por diante. Mas depois a gente vai explicar isso melhor. E também, aí quando termina essa parte, né, aí se tem o diácono pede a bênção do sacerdote, o sacerdote o abençoa em voz baixa, né? Aí o diácono vai até o altar, se não tem um diácono, vai o padre mesmo, vai até o altar, levanta o evangeliário. O evangeliário é aquele livro grande, bonito, né, que contém todos os evangelhos, né, dos domingos e dos dias de festas solenes da igreja. E aí faz uma pequena procissão, né, já é a segunda procissão, por assim dizer, né, porque já teve uma procissão, a procissão de entrada, aí já vai ter uma segunda procissão para o ambão, né? O diácono, então, o sacerdote, chega no ambão, saúda o povo, né? O Senhor esteja convosco, né? O povo responde, ele está no meio de nós. Anuncia o evangelho, né? Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo tal, né? João, Marcos, Mateus, Lucas, né? Um desses. E aí incensa o evangelho, o evangeliário, e aí continua na leitura na proclamação do evangelho. Se não é domingo, nem tem uma festa importante, aí então o sacerdote da cadeira mesmo, né, ele vai para diante do altar, faz uma pequena oração, depois vai para o ambão, onde já está o lecionário, né, que contém as leituras da missa, chama lecionário, e aí ele chega lá, sem incenso, sem velas, sem nada, aí ele faz a saudação do povo, depois anuncia o evangelho do dia e proclama o evangelho. E aí, né, no finalzinho do evangelho, aí o que acontece? Se é solenidade, o diácono, né, beija o evangeliário, enquanto que os 4 coroinhas que estavam ali, né, o da naveta, o do turíbulo e o das velas, voltam em forma de procissão para os seus devidos lugares, né? Enquanto que o diácono também, se ele não vai fazer a homilia, que ele pode fazer a homilia, né? Ele volta para o lugar dele, enquanto que o sacerdote faz uma reverência ao altar e vai para o ambão para fazer a homilia, porque é de lá que ele precisa fazer a homilia. É lá que ele proclama o evangelho e faz a homilia, né? O evangelho ali, ele é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo que está falando, né? Que está proclamando esse evangelho na hora ali que o diácono, então o padre, eu vou dizer lendo, mas é proclamando, tá bem? E aí nessa hora acontece uma coisa interessante, que às vezes muitos cristãos, muitos fiéis, né, que às vezes ficam cochilando na celebração e não sabem o que vai fazer nesse momento, né? Quando o diácono, ou então o sacerdote, anuncia o evangelho, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo fulano de tal, né? Aí o que acontece com o padre? O padre, ou então o diácono que está no ambão, com o evangeliário já no ambão aberto, né, no evangelho do dia, ele traça sobre o evangelho com a mão direita, né? O seu polegar da mão direita traça sobre o evangelho uma cruz grande, né? Quando ele está pronunciando essas palavras, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo tal, né? E o que os fiéis têm que fazer? Ficar com a boca aberta, esperando lá embaixo? Não. Sem fazer nada? Não, senhor. Ele não vai ficar assim, ele vai estar atento. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o persignar-se nessa hora. Vocês lembram que no início da missa fez o benzer-se, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só o sacerdote falou e todo mundo fez, e no final todo mundo falou o amém. Disse o amém, né? E agora, na hora do evangelho, todo mundo faz em silêncio. O sacerdote faz a cruz grande no livro do evangelho, né? No livro da palavra de Deus, em cima do evangelho que ele vai proclamar, enquanto que cada fiel vai fazer o persignar-se. O persignar-se o que é? É fazer 3 cruzes com o polegar da mão direita aberta,
o primeiro na testa, o segundo na boca e o terceiro no peito, dizendo: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Assim, ó. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. É no peito, não é no umbigo que faz a terceira cruz. E para que servem essas 3 cruzes, meu Deus do céu? Nós não aprendemos na catequese. A professora não falou, porque talvez a professora não sabia, ou talvez esqueceu, né? Vamos por esse lado. Para que servem essas 3 cruzes? Elas servem para algumas coisas bastante importantes. E é por isso que a gente faz elas justamente nesse momento. Essas 3 cruzes, a primeira na testa, para que Deus nos livre dos maus pensamentos. A segunda na boca, para que Deus nos livre das más palavras. A terceira no peito, para que Deus nos livre das más obras que nascem do nosso coração. Né? Não precisa fazer o benzer-se. A maioria das vezes, por cima desse persignar-se, todo mundo na Santa Missa faz o benzer-se. Está errado, porque essa não é a hora do benzer-se. O benzer-se já foi feito lá no início, né? Quando o padre, depois da saudação, quando ele beijou o altar, ele disse, né, no iniciozinho da Santa Missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o benzer-se. Aí ele fala, eu não fiz o nome do Pai. Não, eu fiz o nome do Pai, eu não me benzi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é benzer-se. E pelo sinal da Santa Cruz, é o persignar-se. Tá bem. Fez isso, bonitinho, né? Aí o sacerdote ou o diácono terminou de proclamar o evangelho, vai dizer palavra da salvação, né? E a gente vai responder, né? Tudo bonitinho, uma gracinha, né? Todo mundo junto, não fica ninguém com a boca fechada, porque todo mundo tem que responder, porque a gente vai na missa, não vai para a Santa Missa como uma múmia, né? Fica lá como uma estátua dentro da igreja, não vai responder nada. Por que não, né? Já está na nossa própria língua, no nosso próprio idioma, então a gente pode responder e deve responder, porque se não responde, não participa da Santa Missa, né? Aí o que acontece? O padre fala a palavra da salvação, né? Nós falamos glória a vós, Senhor, né? E aí o que acontece? Aí o sacerdote, ele já vai dar um segundo beijo. O primeiro ele deu no altar e o segundo ele vai dar no evangelho. E também ali simboliza o próprio Cristo, né? Está nos falando através do sacerdote ou do diácono que está proclamando o evangelho. Até aí, todo mundo ainda está em pé, né? Todo mundo ainda está em pé. Por quê? Sinal de espera, prontidão, pronto para ouvir, né? Por isso que eles estão em pé. E quando o sacerdote ou o diácono beija o evangelho, ele vai fazer uma oração em silêncio. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Ou seja, o padre já vai pedir perdão mais uma vez, né? Ele pede perdão várias vezes, né? E nós também na Santa Missa pedimos perdão várias vezes, pelo menos umas 3 vezes, né? O padre um pouquinho mais. E aí, com esse gesto, a gente pode ir lá em Lucas 11, 28. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E é por isso mesmo que a gente precisa estar lá atentos, em pé e respondendo com voz forte, né? Porque a gente vai estar lá preparadinho para ouvir o que Deus tem a nos dizer com a sua palavra, através da proclamação do Evangelho e das leituras também. E aí, para dar um ênfase maior nisso ainda, aí existe a homilia. O que é uma homilia? A homilia, que é os antigos sermões, né, que tinham, né, nas igrejas, né, e esses sermões, eles não eram feitos dentro da Santa Missa. Porque naquela época, eu não sei se vocês observaram nos programas anteriores, né, nos dias anteriores que nós fizemos, tinha o costume, né, de fazer os jejuns longos, né, de 12 horas. Né? Então, ficava difícil ter uma missa, por exemplo, à tarde. Né? A pessoa tem que fazer jejum o dia inteiro. Então, preferiam celebrar a Santa Missa de manhã, porque o povo já passava a noite toda, né? Já contava como jejum, ia de manhã, né? Ia lá para a Santa Missa, tinha Santa Missa sem homilia,
né? Tinha o sermão. Aí todo mundo voltava para sua casa, ou às vezes ficava por ali mesmo, né? Fazia uma recepção, um lanchinho, um almoço, alguma coisa parecida. Aí de tardezinha, aí via o padre novamente e fazia os sermões, né? E nós conhecemos hoje como as homilias, que duravam muito tempo, tipo assim, 1h30, 2 horas, né? Às vezes hoje o povo reclama da homilia de 20 minutos, né? Imagina naquela época, né? Mas o povo estava lá para isso, tirava o domingo para isso, né? Parece-me que até eles tinham um pouco mais de fé do que a gente, não reclamava tanto, né? E as celebrações elas eram mais longas, né, do que nós temos hoje. E a homilia ela serve para isso. Às vezes, alguns padres eles não observam muito os critérios da homilia, porque a homilia ela tem que obedecer o tema central da liturgia daquele dia, né? Aí às vezes, né, alguns falam outros temas que não tem a ver com o do dia. Está errado? Eu diria que não está errado, mas o correto seria fazer o tema que a liturgia propõe aquele dia. Aí eu também poderia fazer uma pequena diferenciação, que hoje em dia não se faz mais, mas acho interessante. Quando um padre ele vai fazer uma pregação de acordo com o que propõe a liturgia do dia, né, o evangelho, as leituras, os salmos e assim por diante, ou às vezes até a oração, né, as duas orações da Santa Missa, né, a oração coleta, a oração pós-comunhão, que ele vai falar sobre esse tema. Aí o que acontece? Quando ele fala sobre isso, aí seria uma homilia, que hoje já não tem mais essa diferenciação, mas tinha antigamente, antes do Vaticano II. E aí depois ele vai fazer um tema que não tem a ver com a liturgia daquele dia, aí seria um sermão. Mas o sermão, ele já tem essa característica de que ele é feito fora da Santa Missa, né? Fora da Santa Missa, mas tinha a ver com o ambiente da celebração daquele dia. Só não fazia dentro da Santa Missa por causa que ia fazer em um outro horário. Então o povo ia para a igreja no domingo, naturalmente, 2 vezes, né? Ia pela manhã para participar da Santa Missa e depois iam ao início da noite para participar dos sermões, né? Terminando isso, terminando a homilia, que é uma pregação que o padre, e é só o padre ou então o diácono que pode fazer a homilia. É claro que o bispo, né? O bispo também é um padre, né? Então ele faz a homilia também. E às vezes na missa dele, né? Na missa que o senhor bispo está presidindo, pode ser que ele escolha um diácono ou então um padre para fazer a homilia, mas normalmente é ele que faz, né? E depois que terminou a homilia, né? Normalmente aí o sacerdote ele volta para a cadeira presidencial ou ele fica mesmo lá no lugar que ele está, que era um ambão, né? Mas o correto seria ele voltar para a cadeira presidencial, porque é de lá que ele vai fazer as orações, né? As orações principais da Santa Missa, todas, ele vai fazer lá da cadeira presidencial. É claro que na liturgia antiga, que depois a gente tiver um tempo, mas no final a gente vai falar da liturgia antiga também, do rito tridentino, mas por enquanto a gente vai falar só do Paulo VI mesmo. Se der tempo, depois no final a gente fala sobre a liturgia tridentina, que era feita tudo no altar. Mas no Concílio Vaticano II é na cadeira presidencial. Ele começa, né, a oração coleta, né, tudo, ele faz na cadeira presidencial. E depois da homilia, vem, todo mundo já está robustecido, né, da palavra de Deus, né? Já conseguiram meditar muito bem, né? E é interessante na homilia, porque cada pessoa entende a homilia, né? Se um padre prepara bem a homilia para falar ao coração das pessoas, né? Para gerar frutos de conversão, crescimento da fé e assim por diante, cada pessoa entende a homilia de acordo com aquilo que ele está precisando. E isso é um milagre que acontece na Santa Missa, porque é Deus, através do sacerdote, que está falando com a gente. Então é por isso que tem que estar prestando bastante atenção, porque naquele dia ele tem uma mensagem especial para cada um de nós, apesar de o padre às vezes falar uma mesma coisa para todo mundo e cada um vai entender da fórmula que ele precisa ouvir. Isso é um fato e eu poderia chamar aqui também, né, que seria uma espécie de um dom
de línguas, né? Porque isso que é interessante, esse que é o verdadeiro dom de línguas, né? Ótimo. Depois disso, né, terminou a homilia, o padre voltou para sua cadeira, aí ele vai fazer a profissão de fé com toda a comunidade que afirma que crê na palavra de Deus que foi proclamada e foi explicada, foi meditada, refletida. E estão prontos para colocá-la em prática. Por isso que eles vão fazer a profissão de fé. E essa profissão de fé eles vão fazer em pé, como se fosse um juramento público, para todos ouvirem, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E assim por diante. E existe 2 tipos de profissão de fé. Na verdade, 2 versões. Eu vou dizer assim que é melhor, né? Porque a profissão de fé é a única. 2 versões. Existe, primeiro, o símbolo apostólico, né? Que é aquele que aconteceu desde a época dos apóstolos, né? Que já começaram a desenvolver, eu vou dizer, criar, escrever essa oração, né? Esse símbolo da fé. E o outro, o símbolo niceno-constantinopolitano, que no Brasil ele só é rezado em algumas ocasiões especiais, né? O primeiro vem dos apóstolos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, né? Assim por diante. É um resumo das verdades da fé professada pelos primeiros cristãos. Então, se eu perguntasse o que é o símbolo dos apóstolos, resumo da fé professada pelos primeiros cristãos. Mas é claro que depois surgiu as heresias, né? Que negava a divindade de Deus Filho, que negava a divindade do Espírito Santo, e aí precisou acrescentar um pouquinho mais, né? Explicar um pouquinho mais a profissão de fé. Por causa disso, aí criaram, né? Compuseram, né? Foram obrigados a compor o símbolo niceno-constantinopolitano. E isso só aconteceu no século IV, né? A partir da heresia de Ário, né? Qual que era a heresia dele? Ele pregava que Jesus era apenas um homem e não um Deus, né? Então, já estava cometendo uma heresia contra os artigos da nossa fé, que não ainda estava muito bem explicado no símbolo apostólico. E começou por aí, né? No ano de 325, no Concílio de Nicéia. E aí colocou, nessa época, né, no creio, algumas palavras mais acentuadas da divindade de Jesus, né? E aí ficou mais interessante a oração do credo niceno-constantinopolitano, né? Então nós vamos encerrando por aqui e amanhã a gente continua ainda falando sobre o símbolo apostólico e o credo niceno-constantinopolitano. E eu vou dizer também amanhã por que é niceno-constantinopolitano, quando é que começou, né, o que eles fizeram, quanto tempo durou e assim por diante. E por que a gente precisa fazer essa profissão de fé. Na verdade, a nossa profissão de fé, ela contém 12 artigos, né? 12 artigos. Esses 12 artigos são o resumo da nossa fé, que a gente precisa acreditar, não pode negar nenhum deles, porque se a gente nega, a gente comete uma heresia. E quem é herege precisa ser excomungado, né? Precisa ser retirado da fé da igreja, se não quer se emendar. Depois a gente vai falar sobre tudo isso, né, com o decorrer dos nossos programas. Então, fiquem todos com Deus e com a bênção que o próprio Deus quer abençoar cada um de vocês por intercessão de Nossa Senhora. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.